fez uma pregação sobre uma igreja, a igreja que está na época estava em Tessalônica, e era uma igreja que nasceu, né, em 3 semanas de pregação de Paulo e de Silas e Timóteo, né, trabalhando, né, junto com Paulo. Ela nasceu e logo em seguida ela foi muito perseguida, né? E o que chama a atenção dessa igreja é que ela é uma igreja que nasceu, foi perseguida e cresceu, né? Cresceu de uma forma saudável. E hoje a gente vai estar estudando sobre essa igreja com mais profundidade lá em 1 Tessalonicenses. Abra sua Bíblia lá. E o tema hoje é impactando o mundo até que ele venha, né? A sua vida, se parar um pouquinho para pensar sobre a sua vida, o que impacto que ela tem tido nesse mundo que nós vivemos, no meio que você trabalha, no meio que você estuda, no meio da sua família, né? Que impacto a sua vida cristã tem causado nas pessoas? E você sabe muito bem como que está a sua vida cristã, né? E essa igreja, ela realmente impactou a vida de muitas pessoas. Por quê? Porque eles tinham algumas características que eu queria que a gente pudesse pensar, né? Se isso faz parte da nossa igreja, né? Da nossa vida também individual e da nossa vida como comunidade, né? Como igreja. E aí a gente vai ler 1 Tessalonicenses, capítulo 1, de 1 a 10, tá bom? Vamos orar, vamos colocar nossa vida diante do Senhor, que Ele possa falar pessoalmente aos nossos corações. Pai querido, quero agradecer ao Senhor por essa manhã, agradecer pela Tua graça, pela bondade, pelo cuidado que o Senhor tem tido com cada um de nós. E agora, Deus, que a gente lendo a Tua palavra, a gente possa ter entendimento daquilo que o Senhor tem. Fale aos nossos corações, Senhor. Também peço pelas pessoas que vão assistir em casa essa pregação, que o Senhor abençoa, continua abençoando, dirigindo esse culto conforme a Tua vontade, que Teu Espírito passeie no nosso meio, convença a nossa vida de tudo que a gente precisa ser transformado, e que essa igreja como exemplo possa ser também um modelo para nós, como cristãos. Agradeço, Deus, porque sei que a Tua palavra nunca volta vazia. O Senhor vai falar ao coração de cada um de nós nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-nos em nossas orações, sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai a operosidade da vossa fé, a abnegação do vosso amor e a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós, e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto em meio a muita tribulação, com alegria no Espírito Santo, de sorte que vos tornasseis modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia, porque vos repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que a repercussão teve o nosso ingresso no nosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém. Atos 17 era a segunda viagem missionária de Paulo. Então, Paulo pegou Silas e Timóteo. Aqui tem um nome
de um homem chamado Silvano. Silvano é um nome romano, tá? Silas é um nome grego. Então é o mesmo personagem, tá? Paulo, Silas e Timóteo, eles pregam na sinagoga, eles pregam para aquele povo, eles acompanham aquele povo por 3 semanas, e aí nasce essa igreja, né? E Paulo e Silas, logo depois que essa igreja nasceu, ela começou a ser perseguida, eles foram enviados para Bereia, né? Eles saem dali e vão para Bereia, fugindo da perseguição. E a grande preocupação de Paulo, como um pastor, como um homem cuidadoso, zeloso, é o que vai ser dessa igreja, né? E a gente tem muita preocupação, eu e você temos muita preocupação com quando a gente não está próximo, né, de alguma situação. Quando os nossos filhos estão vivendo alguma situação, a gente está longe, a gente fica preocupado, o que vai ser, o que vai acontecer? E essa preocupação, e lembrando que Paulo não tinha celular, né, não podia fazer uma chamada de vídeo, então ele sai dessa cidade e ele sai com essa preocupação. E tanto que ele fala que ele orava para eles sem cessar, né? É uma questão assim, plantamos uma igreja, eu não posso estar lá, o que está acontecendo? Qual que é o contexto dessa igreja? E depois de 6 meses, né, ele escreve essa carta, né? Mas antes disso ele envia Timóteo. E eu fico pensando, se num homem zeloso e cuidadoso como Paulo, ele fala, Timóteo, anota tudo, o que está acontecendo, né? Jason, o parente meu que está lá, que recebeu a gente em casa, como é que ele está? Ele foi preso, o que está acontecendo com ele? E aquelas pessoas que nós pregamos o evangelho, conversa com eles, vai de casa em casa, fala com eles, anota tudo para mim, né? Paulo tinha uma cabeça, né, espetacular, que a gente vê pelas cartas, que ele fala sobre detalhes da vida de pessoas, né? Então ele manda Timóteo com esse intuito. E Timóteo volta com as notícias sobre essa igreja. É isso que eu estou falando para você, está lá no 3:1, ele revela isso, né? O 1 Tessalonicenses 3:1, ele fala assim, pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, ó, ele estava, né, naquele ponto, eu preciso falar com esse povo, preciso ver como que ele está. Pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. E enviando o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus, e no Evangelho de Cristo, em benefício da vossa fé, confirmai-vos e exortai-vos, né? Então ele fala, Timóteo, você vai ver, confirma a fé deles, conversa com eles sobre a fé, sobre a importância de seguir a Cristo, a importância de obedecer a Cristo. Se eles tiverem alguma coisa errada, entendendo alguma coisa fora do propósito da palavra de Deus, ensina, né, exorta, né? Era um zelo que ele teve muito grande, né, sobre essa igreja, sobre esse povo. Então ele envia Timóteo, Timóteo vem com as notícias, e aí ele escreve essa carta, né? E esse primeiro capítulo é um capítulo de ação de graças. Eu estou grato a Deus pelo que eu ouvi, pelas notícias que que Timóteo me trouxe, né? Eu estou muito grato por isso. Quando a gente recebe notícias boas, né? Hoje notícia ruim corre, né? A gente recebe muito rapidamente, mas notícias boas também a gente deve ouvir. E Paulo, ele ouve todo o relato de Timóteo e deve ter perguntado muitas coisas, muitos detalhes, e Timóteo vai passando para ele, e aí ele escreve essa carta, né? Então, primeira coisa, o primeiro versículo, ele fala sobre, ele inclui, né, na carta Silvano e Timóteo, pessoas que estavam com ele, que eles conheciam, como também o remetente dessa carta, né, vamos falar assim, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses. Estou escrevendo uma carta para vocês, né? E eu falo sempre que toda palavra ela é viva, porque apesar de ela ter sido escrita por uma igreja há muitos séculos atrás, né? Ela tem um impacto também sobre a minha vida, sobre a sua vida. Algumas igrejas, como Corinto, tem algumas repreensões de Paulo que a gente olha para nós e fala, eu não devo seguir a isso, né? Outras igrejas, elas são como exemplo e modelo para que a gente possa refletir, como que eu estou vivendo a minha vida com Cristo? Como que a minha vida com Cristo está sendo vista pela sociedade, pelas pessoas que convivem comigo, né? Então, esse é o intuito. Então, ele fala a igreja de Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, né? Então, ele fala, não somos só nós que estamos com cuidado de vocês, não somos só nós que temos
preocupação com relação ao que vocês estão passando e estamos orando por vocês, mas existe algo muito maior, né? O Pai e o Filho, né? E depois, mais para frente, ele fala sobre o Espírito, a nossa Trindade, né? Então, ele fala primeiro sobre essa importância da igreja, né? Saber que eles não estão sós. Apesar de eles ficarem numa situação sem o pastor, né, que seria Paulo, aquele que estava cuidando, o Supremo Pastor estava cuidando deles. E para a alegria de Paulo, cuidou muito melhor que talvez qualquer um de nós fôssemos cuidar, né? O Deus, ele cuida do meu coração, do seu, muito melhor que qualquer um possa cuidar, né? Eu, como pastor, não tenho condição de cuidar de você como Deus cuida. E às vezes a gente, sabe, aquela questão do Deus vivo, verdadeiro, mas que eu não estou vendo Ele aqui presente, né? Parece que Deus não está, mas Ele fala, ó, em Deus e no Senhor Jesus Cristo, né? A autoridade de Deus, a presença de Deus está aí com vocês, né? E Ele fala assim, graça e paz a vós outros. Graça, nós somos salvos pela graça de Deus, né? É um favor imerecido. E paz, como que esse povo poderia estar desejando paz para eles se eles estavam sendo perseguidos em grandes tribulações? Porque quando você entende a graça de Deus, quando você entende a salvação de Deus, você tem paz. Primeiro com Deus, e depois você, se a sua visão for muito bem nítida daquilo que Deus fez por você, você tem paz. Porque nada mais vai separar você do amor de Deus, né? Então, mesmo com a tribulação, ela não vai te separar do amor de Deus. Ele te ama e Ele está cuidando de você. E essas verdades que Paulo sabia para a vida dele, ele queria que as pessoas que ele estava evangelizando, que ele estava cuidando, soubessem também. Deus está presente. E eu enxergo pela carta, pelo que o Timóteo falou para mim, eu enxergo isso na vida de vocês. E isso é muito importante. Você enxergar na vida da igreja a presença de Deus. A transformação que Deus tem operado na vida da igreja. E a gente não tem uma igreja perfeita, não somos perfeitos, né? Mas a igreja em que Deus vai transformando, né? Ele vai tirando e vai nos limpando, né? Através da ação soberana dele, né? Isso que é importante. Mas mesmo assim, sabendo da soberania de Deus, ele tinha essa preocupação, né? Paulo, ele é muito zeloso, ele é muito cuidadoso com todas essas questões, né? A autoridade de Deus, a presença de Deus está com eles, né? Então ele começa no 2 com a gratidão. Damos sempre graças a Deus por vós, né? Mencionando-nos em nossa oração sem cessar. Apesar de ele saber que a igreja estava indo bem, ele falou, Senhor, obrigado por essa igreja. Obrigado pelos irmãos que estão lá, né? Obrigado. E é interessante assim que Paulo, ele tinha o conhecimento das pessoas. Não eram aquelas pessoas que ele evangelizou, aquelas pessoas que creram em Cristo, que faziam parte da igreja, estavam muito nítidas no coração dele. Ele não consegue esquecer. Eu falo assim, às vezes assim, que às vezes a gente esquece de orar por pessoas, né? Tem pessoas que estão passando por necessidade, pedem oração para nós, a gente ora naquele momento, né? A gente tem que orar na hora mesmo, mas às vezes a gente vai deixando, porque aquela pessoa não convive tanto com a gente. Mas você não esquece de orar por um filho, certo? Você não esquece de orar por uma pessoa que você ama, né? Eu tô falando, nós temos que amar todos, né? Mas nós temos amores preferenciais, né? Por causa do nosso problema, que o nosso amor não é perfeito como o de Deus. Mas Paulo, ele tinha um amor por essas pessoas. E ele não esquecia dessas pessoas. E ele orava sem cessar para essas pessoas. E aí ele fala aquilo que eu falei semana passada sobre a base de uma igreja saudável. Está no versículo 3. Recordando-nos diante de nosso Deus a operosidade da vossa fé, a abnegação do vosso amor e a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. A fé, o amor e a esperança. A base de uma igreja saudável. A base de um cristão saudável, né? Porque a gente entende a igreja como esse grupo de pessoas que está aqui,
Mas tem pessoas aqui que têm fé, tem pessoas aqui que têm mais amor, né? E tem pessoas aqui que têm mais esperança. Tem pessoas que são mais maduras na fé e outras que não são tanto, né? Então, essa variação existe no nosso meio. O que a gente tem que entender é que essa igreja cresceu muito. Apesar da perseguição, ela cresceu muito em fé, esperança e amor e demonstrou isso. Que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Essa questão que não é só falar de fé, esperança e amor, mas algo prático. E ele fala assim, que a gente percebe isso reconhecendo, no versículo 4, reconhecendo, irmãos amados, a vossa eleição. Então, por isso que Timóteo falou para mim, da conduta suas diante da perseguição, da conduta suas diante das pessoas, nós reconhecemos que Deus os escolheu, que vocês fazem parte do povo de Deus, que Deus está agindo na vida de vocês, e isso nos alegra, isso nos dá consolo. Quando a gente vê um testemunho de um cristão, uma pessoa da igreja, né? Quando a pessoa fala bem de uma pessoa da igreja, a gente fica contente. Puxa vida, fulano deu um bom exemplo no trabalho, né? Fulano deu um bom exemplo na escola, né? Há um jovem da igreja que tem sido fiel ao Senhor, e vem a notícia para nós, a gente se alegra. É isso que ele está falando no versículo 4. A gente reconhece, né, que Deus os escolheu por as suas atitudes, pela maneira como vocês têm agido. Deus os escolheu, né? Essa é a parte, né, visível daquilo que eu estou manifestando e eu estou declarando, né, para as pessoas, né? Nós falamos para as pessoas de Cristo, nós falamos que nós somos cristãos, mas até que ponto aquilo que eu falo e aquilo que você fala tem sido verdade na nossa vida? Até que ponto, quando eu prego o evangelho para uma pessoa que me conhece, ela olha para mim e fala, realmente ele está vivendo isso que ele está pregando. Há uma diferença em a gente pregar o evangelho e a gente pregar e viver. E esse é o ponto aqui que Paulo está reconhecendo neles, né? Essa questão que Deus está agindo na sua vida. Eu estou percebendo a transformação de vocês, pelos relatos que me foram passados, da ação de Deus, que vocês foram escolhidos por Deus, e vocês têm agido conforme a vontade de Deus. No 5 ele fala assim, porque o nosso evangelho não chegou tão somente em palavra, mas sobretudo em poder do Espírito Santo. Ação do Espírito Santo. O Tozer tem uma frase dele que deve impactar a minha vida e a sua. Ele fala assim, se o Espírito Santo saísse da igreja, das igrejas no mundo, na época de Tozer, muitos anos antes, tá? Uns 60 anos antes, ele fala, se o Espírito Santo saísse da igreja, será que as pessoas perceberiam? Se o Espírito Santo não agisse mais nessa igreja, na nossa vida, será que a gente perceberia a ausência dele? Será que a nossa vida cristã como igreja tem sido uma rotina? Ou tem sido algo vivo e verdadeiro? O Espírito Santo que dá vida para nós. Se a gente age de alguma maneira sem a direção do Espírito, a gente está agindo na carne por nós mesmos, pela nosso próprio entendimento das coisas. Mas se no Espírito, então há poder. Poder que transforma. Então Paulo está falando assim, olha, nós fomos até vocês não só com palavra, mas com o poder do Espírito. E vocês viram isso em nós. E agora nós estamos vendo isso em vocês. Pela atitude de vocês, pelo que os relatos que estão chegando para nós sobre vocês, nós percebemos isso. Ele fala, ó, em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento de vós por amor de vós, né? Nós fomos no poder do Espírito, vocês perceberam isso, vocês se converteram pelo poder do Espírito, não pelo nosso poder. E ele fala sobre o amor que eles tinham, né? O amor de Paulo não era um amor assim, que as pessoas achavam que era algo fingido, não, era verdadeiro. Quando eu falo que eu amo uma pessoa, será que ela percebe esse amor? Não estou falando de concordância com as pessoas. Tem gente que entende que amar é concordar e aceitar tudo, não é isso. Amar, às vezes, é exortar, como ele falou para Timóteo, né? Amar é falar a verdade, né? O amor, muitas vezes, o amor verdadeiro, ele causa um mal-estar na gente, né? Mas o amor de Paulo por essas pessoas, eles sentiram e perceberam. Faz parte, né,
da pregação do Evangelho. Eu posso pregar o Evangelho sem amor. Eu posso falar com uma pessoa sem amor. Pode ser que essa pessoa converta por um Evangelho sem amor. Mas quando eu amo, né, aquela pessoa que se converteu a Cristo através da pregação da palavra e pelo poder do Espírito, e ela sente o meu amor por ela, isso é visível. E faz diferença na vida dela quando ela prega o Evangelho também. Não só palavras, né? Mas poder no Espírito. Então, os frutos do Espírito Santo que eles viram através da vida de Paulo, Silas e Timóteo, estavam sendo vistos na vida deles também. Frutos da ação do Espírito. Presta atenção que nessa igreja parece... Você não vê falar de oração em línguas, você não vê falar de profecia, nada disso. Você vê falar de transformação de vida. Fruto do Espírito, paz, amor, longanimidade, benignidade, isso são os frutos do Espírito que realmente impactam a vida aí fora. E a gente tem que pensar, será que esses frutos são vistos pelas pessoas na minha vida pessoal? Será? E às vezes a gente fala, nossa, essa semana eu passei uma semana tão longe de Deus. Não pensei nem nisso, não estava pensando nisso, não preguei o Evangelho para ninguém, não falei do amor de Deus para ninguém, não demonstrei o amor de Deus para ninguém. Né? E aí ele vai falando sobre o impacto transformador em que há uma verdadeira conversão. Voltando para o 3, ele fala assim, uma fé, ele fala, a operosidade da vossa fé, uma fé que opera, uma fé que trabalha, uma fé que age. Não é uma fé, eu tenho fé em Cristo, mas não faz nada. Né? Uma fé sem obras, como o Tiago diz, é morta. A operosidade da fé é aquela fé que olha para o próximo com amor, que entende que eu fui salvo pela graça, que Deus me alcançou com amor, e eu olho para o próximo e falo, eu tenho que falar do Evangelho, eu tenho que demonstrar o meu amor do Evangelho, como foi demonstrado para mim. Né? E essas pessoas falam, Paulo me amou, pregou o Evangelho para mim, eu tenho que fazer isso também. Né? Então, uma fé que é prática. Se você ler lá em Hebreus, capítulo 12, sobre os heróis da fé, você vai falar de Abraão. Né? Abraão, Deus aparece para Abraão lá em Gênesis 12 e fala assim, Abraão, saia da tua terra e da tua parentela e vá para uma terra que eu te mostrarei. Abraão pega as coisas dele, pega a esposa dele, Ló no caminho, né? Que é o sobrinho, e vai. Uma fé prática, uma fé que age, não é uma fé que está parada ali e fala, eu creio em Deus, está tudo bem. Que senta no banco e não faz nada. Não, é uma fé que opera, que age, que leva a pessoa a falar do amor de Deus, viver o amor de Deus, olhar para as pessoas de uma forma diferente. Né? A palavra de Deus fala que o justo viverá pela fé. Não uma fé como o diabo tem, não uma fé que as pessoas têm, que não causa nenhuma transformação. Né? Jesus ele fala assim, pelos frutos conhecereis aqueles que são meus. Qual o fruto que você tem produzido na sua vida cristã? Qual o fruto que as pessoas olham para você e falam, esse realmente é cristão? A igreja de Antioquia, depois de um tempo de pregação, de falar do Senhor, eles foram chamados cristãos. Eles foram chamados cristãos não por um jargão, né, que a gente tem hoje aqui. Eu sou evangélico, eu sou cristão. Eles foram chamados porque a vida deles condiziam com o mestre que eles seguiam, que era Cristo. Né? Paulo fala mais para frente, a gente vai falar sobre isso, sobre ser imitador, sobre ser modelo. Né? Quem que eu estou imitando? Quem que está olhando para mim como modelo? Eu tenho que pensar sobre isso. Segundo ponto é o amor abnegado. Né? Ele fala aqui, a abnegação do vosso amor. A questão do amor, eu falo muito sobre amor, tá? Mas aquele sacrifício voluntário, sabe? De
deixar a minha vontade, deixar as minhas preferências, deixar o que eu tenho como prioridade minha, como escolha minha, mas fazer aquilo que é prioridade para Deus. Esse que é o amor. De olhar para as pessoas e falar, eu tenho que me importar com as pessoas que estão à minha volta. Eu tenho que sacrificar algumas coisas que eu gosto de fazer, mas porque o projeto e aquilo que Deus tem para mim, a missão que Deus tem para mim é maior. Então, é o amor abnegado, o amor que deixa as coisas, né? Renuncia. É um amor altruísta, né? Em que eu faço sem querer nada em troca. Você quer um exemplo desse amor? Jesus. Ele é um amor abnegado. Um amor que deixa a comunhão com o Pai, o Filho perfeito, né? Que está no seio de Deus, junto com Deus, que desce para um mundo cheio de pecados, cheio de pecadores, né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós, pessoas pecadoras, por amor de nós. E a vinda dele para esse mundo era o caminho de cruz. Se a gente lembra, nós fizemos um estudo sobre Marcos há um tempo atrás, e a caminhada de Jesus, em alguns momentos ele fala assim, eu vou ter que morrer, e vou me doar e tudo, né? E ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Ele falava sobre o caminho da cruz, havia cruzes, né? Ele falava sobre isso para os discípulos, e os discípulos ouviam e aquilo não fazia sentido para eles. Ouviam, não fazia sentido, e ouviam, não fazia sentido, até que Jesus foi morto, né? Crucificado, e eles viram o que Jesus tinha profetizado para eles. E quando Jesus ressuscita e aparece no meio deles, eles entendem que foi por amor. Um amor abnegado. E 1 João fala que a gente tem que fazer a mesma coisa pelos irmãos. Esse é o amor abnegado. Que você não tem mais preocupação, porque você sabe que Deus te ama. Você é tão seguro do amor de Deus por você, que você não tem mais motivos para viver a sua vida conforme você quer. Você quer viver a sua vida conforme Deus quer. Isso gera problemas. Essa igreja de Tessalônica foi duramente perseguida, mas eles não desviaram os olhos do Senhor. Sabe o que eu acho interessante? Que você não vê esse povo lá, mesmo lá em Atos capítulo 17, depois você pode ler lá de novo, você não vê eles pagando mal com o mal, né? Eles são presos, Jason paga a fiança para sai da prisão, mas você não vê eles pegarem armas e enfrentar aquelas pessoas que estavam sendo cruéis com eles, com maldade, com ódio, nada disso. Eu não consigo entender hoje o mundo que nós vivemos com tanto ódio, né? O reino de Deus é um reino de amor, de paz e de justiça. O mundo que nós vivemos é um mundo injusto. Mentiram um monte de coisa sobre eles e eles não pagaram o mal com o mal. Uma igreja que, recém-nascida, 3 semanas de igreja, converteram ao Senhor e não paga o mal com o mal, paga o mal com o bem. Você tem pago o mal com o bem? As pessoas que têm te afrontado, você tem devolvido com amor? As pessoas que têm te afrontado, sente o seu amor por elas? Esse é um ponto interessante. Muitas pessoas, muçulmanos, que perseguem cristãos, às vezes se convertem pelo amor que as pessoas que eles estão afrontando têm por elas. E não é algo fingido, é verdadeiro. Nós não somos perseguidos conforme essa igreja de Tessalônica foi. E nós temos que pensar, será que se alguém me pegar e me prender por amor a Cristo, será que eu vou responder com amor? Com amor abnegado? Será que aquela pessoa que está fazendo mal para mim, eu vou pregar o evangelho para ela
Ou eu vou falar assim, puxa, tomara que ela vá para o inferno mesmo, que ela merece, não é? Todos nós merecemos, irmãos. Nós merecíamos o inferno. Nós somos salvos pela graça, né? Eu, esse pastor bonzinho, bonito que você está vendo aqui em cima, né? Ia direto para o inferno. Nem na trave eu batia, né? E as pessoas me julgavam bom. Muitas pessoas que me conheciam falavam, nossa, você é tão bom. E eu ficava tão orgulhoso de saber que eu era bom. E quando eu comecei a ler os evangelhos e Cristo, eu falei, Deus, que miserável homem que eu sou, né? Isso é o começo da conversão, tá? Meu Deus do céu. E ele fala uma terceira coisa nesse texto 3 aí, ele fala a firmeza da vossa esperança, né? Qual que é a nossa esperança? É interessante assim que nessas 3 semanas a pregação de Paulo foi tão profunda, porque esse povo, depois a gente vai ler o versículo 10 direitinho, esse povo ficava olhando para o céu esperando a vinda de Jesus. Você já olhou para o céu e falou, será que Jesus está vindo hoje? Né? Algum de nós aqui essa semana já olhou para o céu e falou, nossa, será que Jesus está chegando? Né? A esperança que nós temos de vida eterna, de tudo que Ele tem prometido para nós, no reino dEle estabelecido, né? Será que isso impacta a minha vida a ponto de eu viver mais voltado para Ele, né? Tem um senhor que ele fez o seguinte, ele convidava a família dele para vir nas festas dele, de Natal e tudo, e ninguém aparecia, né? Aparecia um ou outro, um gato pingado de vez em quando, tudo. O que ele fez? Ele mandou para a família dele, para todas as pessoas da família dele, uma nota de falecimento, que ele tinha morrido. A família toda dele foi para o velório. Quando chegou no velório, ele tinha preparado uma ceia de Natal. Por que eles foram para o velório? Né? Porque aí eles falam, nossa, se ele convidasse para a ceia, possivelmente podia ir um ou dois, né? Mas não iam todos. Mas como era para o velório, foram todos. E aí eles se surpreenderam que ele estava vivo, né? A questão é que a gente começa a valorizar as coisas quando a gente, às vezes, perde. E o que a gente tem que ver com relação à esperança é como se fosse Jesus viesse hoje. Você já pensou nisso? Será que você viveria, essa semana que passou, você viveria da mesma forma se alguém falasse para você, ninguém sabe, tá? Quando Jesus vem. Se falar para você é falsa profecia. Mas vamos supor que Deus resolvesse falar só com você, mas não fala para ninguém, né? Domingo eu vou voltar. E aí segunda-feira você fala, domingo Jesus vai voltar. O que eu vou fazer? Qual que é a minha prioridade na segunda-feira? Qual que é a minha prioridade na terça-feira? Qual que é a minha prioridade na terça-feira? E assim por diante, até chegar no domingo. Hoje ele vai me levar e eu vou ficar o tempo todo olhando para o céu. Lembra quando Jesus é levado para o céu, que os discípulos ficam tudo olhando para cima? Eles não conseguem tirar o olho de cima? Aí vem um anjo e fala assim, olha, o Senhor, da mesma forma que foi, ele vai voltar. Aí eles param de olhar para cima, né? E aí fala assim, olha, Jesus fala para eles, vocês vão receber o Espírito Santo, e a igreja vem cheia do Espírito, e a igreja começa a trabalhar, como se Jesus fosse voltar no outro dia. Esse é o grande ponto. Eles agiam como se Jesus fosse voltar no outro dia. E se Jesus voltar, você está em paz com Ele? Você já entregou a sua vida para Ele, se Jesus voltar hoje? Você é cristão verdadeiro mesmo? Você nasceu de novo em Cristo? Essa é a pregação. Paulo ele tinha urgência, porque ele vivia como se Jesus fosse voltar hoje. Então ele pregava com urgência.
Ele fala, eu sou devedor, eu tenho que pregar o Evangelho, eu quero ir para outros lugares. A missão nasceu e brotou no coração de Paulo para pregar o Evangelho para pessoas. Eu fui chamado para os gentios, eu vou pregar para os gentios, porque eles precisam ouvir do amor do Senhor. Então ele vivia a vida como se Jesus fosse voltar. E a gente às vezes esquece disso e a gente só pensa em viver a vida quando Jesus vai voltar, quando acontece alguma coisa. Ah, doença na família, o meu filho ficou doente. Ah, Senhor, agora eu dobro o joelho e tal. E aí eu começo a viver uma vida espiritual porque eu estou vivendo um problema e esse problema pode ser resolvido porque o Deus que eu esqueci a semana inteira, agora ele tem que estar vivo aqui, ele tem que estar esperando o meu problema para resolver. Esse é um problema que nós temos. Se você soubesse que seu filho fosse ter um problema sério essa semana, o que você faria? Você impediria que ele fizesse o que ele ia fazer? O que você faria? Então, essa igreja, ela tinha fé, uma fé operosa, ela tinha um amor abnegado e tinha uma firme esperança na vinda do Senhor. E aí os relatos de Timóteo para Paulo, que encheram o coração de Paulo de alegria, a gente vai ver lá no 6, no comecinho ele fala assim, no versículo 6, fala, com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, né? Imitadores, né? Quem que você imita? Quem que é o padrão para você, né? E ele fala assim, nossos e do Senhor, tá? Se você imitar só Paulo e tal, né? Mas Paulo, ele era imitador de Cristo. Seja meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, Cristo é a base, né? Mas você olha para mim, está me vendo viver uma vida cristã, coerente com aquilo que eu tenho que eu estou pregando, né? Então, eu estou sendo seus imitadores. Mas o meu foco é te encaminhar para olhar para Cristo. Lembra de João Batista? É necessário que ele cresça e eu diminua. Que Cristo cresça e eu diminua. Você está olhando para mim, eu estou aqui batizando, estou falando da palavra, estou falando do Messias, mas é necessário que você veja o Messias e ele cresça na sua vida e eu diminua. A minha importância é nenhuma diante do Senhor. Entenda isso. Vocês são meus imitadores como sou do Senhor. No B, ele fala outra coisa, ele fala assim, tendo recebido a palavra, posto em meio de muita tribulação, com alegria no Espírito Santo. Apesar das dificuldades, você tem sido alegre no Senhor? Essa semana eu fui visitar um amigo que tá no hospital, e ele está com um tumor no cérebro, né? E ele vai operar na quarta-feira, ore por ele. E eu comecei a falar com ele, conversei um monte de coisa para ele, eu faço ele dar muita risada, né? Brinco muito com ele. E aí eu falei para ele assim, e você, como é que você está com Deus? Na hora que eu falei, como é que você está com Deus, ele começou a chorar, soluçado. Ele chorava que não parava. E eu preguei o Evangelho para ele. Ele fez uma oração ali. Eu não sei, Deus sabe o sentido da oração dele. E com o Senhor, como você está? Alegria no Espírito Santo. Apesar da tribulação, apesar da dificuldade, eu estou mais do que feliz por meio daquele que me amou. Né? A nossa vida, né? Acho que é o Saião que fala, o Luiz Saião, pastor, ele fala assim que tem crente que parece que foi batizado no suco de limão, né? Que é sempre azedo, né? Não ri para nada, né? E alegria é uma alegria que excede todo o entendimento. É uma alegria que às vezes, apesar de tantas dificuldades, eu posso chegar para uma pessoa e falar do amor de Deus para ela, né? E com alegria ela vai olhar para mim e falar, nossa, você está passando por tantos problemas,
e você ainda tem essa alegria, isso faz diferença, irmãos. Faz muita diferença. A alegria que o Senhor produz no meu coração e no seu coração, de caminhar com Ele alegre, né? Começa a ler, tem um Richard Wurmbrand, o nome dele, ele fala assim, Torturados pelo Amor de Cristo. Tem esse filme no YouTube, Torturados pelo Amor de Cristo. Assista esse filme, tá? Ou leia o livro que é melhor, Torturados pelo Amor de Cristo. E você vai ver o que é uma pessoa alegre sendo torturada. Ele, quando ele era velhinho, ele foi solto, né, depois de muito tempo, mais de 20 anos preso, eles batiam na sola do pé dele, quebraram todos os ossos do pé dele. Então ele andava com muita dificuldade, testemunhando nas igrejas da Europa. A Europa se esfriou totalmente pelo amor de Deus. Não existe mais fé, não existe mais amor nem esperança. Igrejas mortas. E o nosso medo é, será que eu não vou morrer e não vou falar do amor do Senhor, né? O 8 ele fala assim, porque vos repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia, Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com o Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, né? Não, eu leio, ao 7, tá? De sorte que vos tornastes modelo para os crentes. Os imitadores se tornaram modelos. Os imitadores de Paulo e do Senhor se transformaram em modelos. As pessoas olhavam para eles e falavam, eu quero isso para mim. A vida que tem realmente relevância. A minha vida está impactando pessoas. Como que eu ajo está impactando pessoas, né? Então, eles se tornaram modelo. Aí vem o 8. Porque repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia, na Acaia. O que é isso? É evangelismo. Eles começaram a ir para a Acaia, para a Macedônia, e falaram, olha, vocês conhecem Paulo? Ele pregou lá em Tessalônica. E a pregação dele falava sobre o Senhor, sobre a salvação de Cristo. Ele foi lá e a igreja nossa foi perseguida, mas nós estamos aqui para falar que é verdade. Cristo é o Messias, Cristo é o Salvador. Todo que nele crê não se perde, mas tem a vida eterna. Eles pregam o Evangelho com uma fé que opera, né? Aqui está uma fé operante. Eles estão pregando, eu vou falar do Senhor para todo mundo. Ninguém vai passar perto de mim sem que eu fale do Senhor, do amor de Deus, né? Um testemunho de fé e de arrependimento. No final ele fala assim, ele fala, 7 fala, de sorte que vocês formassem modelos, né? No 8, porque vos repercutiu a palavra do Senhor na Macedônia, na Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos mais necessidade de acrescentar coisa alguma. Eu falei, olha, se eu tivesse aí, eu faria a mesma coisa de vocês. A minha presença aí não ia mudar o que vocês estão fazendo, porque vocês estão fazendo tudo de forma correta, né? O 9 fala, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam a repercussão do nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes ao Deus, para servir do Deus vivo e verdadeiro. A pregação em que leva o meu testemunho, leva pessoas a olhar para o Senhor, uma fé que leva ao arrependimento, uma fé que leva a abandonar o pecado, abandonar os ídolos, abandonar aquilo que não agrada ao Senhor, né? Não existe conversão sem arrependimento, sem mudança de atitude, sem mudança de vida, né? E aí eles passam a servir o Deus vivo e verdadeiro. Maravilhoso, né? E no versículo 10, ele fala sobre essa questão. Tem uma versão que fala assim, também comentam como vocês esperam do céu a vinda de Jesus, né? Essa versão, ela clareia um pouco a que eu tenho aqui. A que eu tenho fala assim, para aguardares dos céus o seu Filho. Então, esse povo, eles tinham
uma vida e eles olhavam para o céu e falavam, será que é hoje? E a partir dessa visão da vinda do Senhor, eles tinham essa convicção, né, que eles tinham que agir dessa forma. Eles tinham que viver uma fé que operava, um amor abnegado, né, e uma firme convicção de que Jesus vai voltar. Amém? A pergunta que eu tenho para encerrar esse culto é, a sua vida tem sido relevante? Eu queria ler um texto só, rapidinho, você não precisa abrir não, tá? Está lá em 2 Crônicas 21, 20, fala assim, está falando sobre um rei chamado Josafá, tá? Fala assim, ele era da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou por 8 anos em Jerusalém, e se foi sem deixar de si saudade. Sepultaram-no na cidade de Davi, porém não no sepulcro dos reis. Então, Josafá foi um rei tão irrelevante, tão longe de Deus, que a vida dele não deixou saudade. Será que a minha vida cristã vai deixar saudade em alguém quando eu me for? Ou será que as pessoas vão lembrar do meu testemunho como modelo, como imitador do Senhor, como pregação do Evangelho? Sua vida tem sido relevante? Segundo ponto que a gente pode pensar nessa manhã é quem que você imita e para quem você é modelo, né? Tem um vídeo que fala aí sobre o filho, o pai, né, agindo e o filho seguindo, fazendo a mesma coisa. Então está o pai brigando com a mulher, xingando a mulher, está o filho brigando com a irmãzinha, xingando a irmãzinha. Não sei se vocês já viram esse vídeo. Então o pai faz as coisas erradas, o filho está atrás copiando, né? Modelo, né? Assim como ele aprende o errado, ele também aprende o certo. Se você dobra o joelho e ora para o Senhor, ele vai dobrar o joelho e vai orar para o Senhor. Se você lê a palavra, lê a Bíblia, ele vai ler a Bíblia, vai ler. Ele vai fazer as coisas conforme o modelo que ele tem, né? E dentro da igreja a gente tem o trabalho de discipulado, né? Você tem discipulado pessoas, você tem acompanhado pessoas. Eles vão olhar para quem você imita. A base nossa é sempre Cristo, tá, irmãos? Mas tem pessoas que convivem com a gente que são modelos, são um exemplo, que a gente pode também. Puxa vida, esse homem foi um homem de Deus, né? Terceiro ponto e o último, a gente tem essas 3 questões aqui, uma fé operante, um amor abnegado e uma esperança firme, né? Todas essas 3 coisas, elas podem ser, você pode ser uma pessoa de muita fé, mas você não ama tanto. Você pode ter uma pessoa que tem muita esperança, mas você não tem muita fé nem muito amor. Mas eu creio que quando você busca crescer em fé, você vai crescer em amor, também vai crescer em esperança. Existe uma vida, né, progressiva diante de Deus e deve ser progressiva. Tem momentos em que a gente perde a fé, né? Tem pessoas que falam assim, pastor, eu não tenho mais esperança nenhuma, eu perdi a minha fé. Tem muita gente que fala isso para mim, né? E às vezes a gente fica pensando, o que está passando pela cabeça dessa pessoa para que ela perca a fé? E às vezes a gente para um pouco de olhar para a pessoa com amor. Ela está sofrendo, vamos estar junto com ela, né? Mas o que a gente tem que clamar a Deus, que a minha fé cresça, que o meu amor cresça, que a esperança que eu tenho na vinda de Cristo cresça, a ponto que isso possa impactar a minha vida cristã prática. Durante a semana, né, buscar por fé, né? E Tiago fala que você tem falta de fé, peça a Deus que Ele te dá. Sabedoria, peça a Deus que Ele te dá, né? Amor é algo também cultivado por nós. Será que eu estou amando mais, né,
quando você está muito bem com Deus, o seu amor é testado e Deus cuida disso, né? O amor, ele faz com que você perdoe. O amor faz com que você peça perdão, né? Só uma última história que eu vou contar para vocês, de uma mulher chamada Corey ten Boom. Ela era uma mulher de fé, de esperança, de amor, e ela fazia palestras porque ela foi presa num campo de concentração, a irmã dela morreu, o pai morreu, a mãe morreu, algumas pessoas da família dela, muito queridas, morreram, mas ela consegue depois, com a ação dos americanos, ela é liberta, né, do campo de concentração, e ela começa a trabalhar com pessoas que denunciavam os holandeses que ajudavam os judeus. Eles eram holandeses, não eram judeus, mas eles ajudavam os judeus a fugir da perseguição da Segunda Guerra Mundial. Então, quando eles eram presos, foi uma pessoa que tinha denunciado a família dela e toda a família foi presa, né? Um dedo duro, né, que se fala. Quando ela voltou para a Holanda, as pessoas que eram os dedos duros eram totalmente desprezadas da sociedade. Todo mundo massacrava aquelas pessoas. E ela construiu uma casa para receber pessoas que foram torturadas, que foram perseguidas, né? E aí ela começou a olhar também para aquelas pessoas que eram torturadas. Porque as pessoas são muito vingativas. E aí ela pegou uma dessas pessoas que denunciou a família dela, trouxe para casa e falou, olha, você vai morar aqui comigo. E aí aquelas pessoas que foram denunciadas e tudo, falaram, você não pode fazer isso, que ele denunciou você. Eu falei assim, mas se nós não fizermos a diferença, né? Que diferença nós temos do mundo que nós vivemos, né? E tem uma palestra que ela vai dar e que um dos homens que está lá assistindo a palestra dela era um homem que era um dos torturadores que foi responsável indiretamente pela morte da irmã dela. E quando ela sobe para palestrar sobre o perdão, esse homem está sentado num lugar bem visível, ela olha para ele e ela lembra. E ele fica a palestra toda dela olhando para ela, fixamente para ela. E ela, naquele momento, ela fala, Senhor, me dê perdão por esse homem. Eu estou olhando para ele, ele está me fazendo mal. E aí vem o alívio do Senhor, né? E ela palestra com autoridade. Eu não tenho autoridade de falar de perdão se eu não perdoar esse homem. Acabou a palestra, esse homem vem até ela e fala assim, olha, eu vim aqui hoje, porque eu hoje, depois de tudo que eu fiz, eu me converti a Cristo, eu sou um cristão. E eu queria vir nessa palestra para olhar para a senhora e saber se a senhora realmente me perdoou. Ela abraçou ele e falou, nós somos irmãos. O mesmo Senhor que te resgatou, me resgatou, né? Então, fé, esperança e amor move a nossa vida cristã a fazer coisas que nós não somos capazes de fazer sem Deus. Nós não somos capazes de amar sem que Deus opere na nossa vida. Nós amamos sim, mas de uma forma totalmente egoísta. O amor que Deus coloca no nosso coração é um amor altruísta. Um amor que não olha mais para nós mesmos, mas olha para o próximo. Por isso que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Só Ele, né? Amém? Vamos orar? E eu queria que você colocasse diante de Deus, o que está faltando na sua vida? Fé, esperança ou amor? E hoje nós vamos orar aqui, nesse lugar, para que Deus coloque no seu coração, se há falta de fé, que Ele aumente a sua fé. Se há falta de amor, que Ele aumente seu amor. Se há falta de esperança nas promessas que Deus tem, que Ele aumente isso, que Ele faça você viver, sair daqui hoje e olhar para o céu. Será que Jesus vai voltar? Né? Eu queria que você fizesse a oração aí. Fale, Senhor, toca no meu coração agora. Eu quero, como essa igreja manifestou isso, foi visível, eu queria que a minha vida, a manifestação de fé, de amor, de esperança, que move a minha vida cristã, possa realmente fazer diferença. Possa impactar pessoas que eu convivo. Amém? Eu acho que o louvor vai vir tocar aqui, que já acabou.
Agora é daqui para fora, tá bom? Daqui para fora vai ver o que foi o efeito da palavra que foi lida hoje, é daqui para fora. É como você vai agir durante essa semana. E Deus vai dar a possibilidade de você manifestar fé, manifestar amor e ter esperança. Amém? Vamos ficar de pé? Se você quiser sair do seu lugar, vem aqui na frente e fala: Senhor, eu quero ter mais fé. Deus, eu quero amar mais, eu preciso que o Senhor trabalhe no meu coração, porque eu estou numa vida tão angustiada que eu não consigo amar mais as pessoas. Senhor, me dê mais amor. Eu preciso esperar no Senhor mais, com mais convicção, né? A gente vai cantar, se você quiser sair do seu lugar, vem, a gente vai orar junto depois, tá bom?